Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui dando início a mais um programa, Momento com a missionária Damiana. E eu quero convidar você para juntos orar, iniciando esse programa, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, por a oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui mais uma vez. E eu quero agradecer a Deus também por a sua vida, por a vida dos seus familiares, por a vida daqueles que têm nos acompanhado através desse programa, através deste canal. E eu quero dizer neste momento, soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor está nos dando de transmitir esse programa, Pai, mais uma vez. E eu te peço, Pai, fica conosco hoje e sempre. Amém. E eu gostaria, amados, de contar um verso, de ler a palavra de Deus hoje através de um verso. E esse verso foi tirado de Gênesis, do livro de Gênesis, capítulo 37. É a história de José. E eu gostaria que você refletisse. É uma palavra maravilhosa, é uma mensagem maravilhosa, né? A qual, quando nós ficamos na posição de servos, nada pode interferir no que Deus quer para nossas vidas. E eu vou passar para vocês essa mensagem através de um verso. E eu gostaria que você meditasse neste verso, a qual se encontra no capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 1, que diz assim: Jacó foi um patriarca de uma vida exemplar, teve Raquel como esposa, uma jovem singular. Pai de José do Egito, de quem pretendo falar? Foram pais de 11 filhos, de uma só geração. Não quero falar de todos, para não fazer confusão. Falo em José do Egito, Benjamim e Simeão. José era o mais moço, de Jacó era estimado, devido a essa simpatia, pelos outros era odiado. Esse ódio aumentou, tanto que o velho tinha cuidado. José conhecia isso, a todos eles temia, a intriga aumentou, mas porque José disse um dia um crime que tinha feito, de cujo ninguém sabia. Eles pensavam consigo o que devia fazer para dar fim a José, sem o velho conhecer. Vivia o pobre menino sentenciado a morrer. Disse José aos irmãos: Eu essa noite sonhei que nós andávamos juntos e por um lugar passei. Vi 11 adorando um. Quem era também não sei. Disse José outra vez: Eu tive outro sonho assim, que me achava no deserto de um oceano sem fim. O sol, a lua, 11 estrelas estavam adorando a mim. Ficaram encolerizados de inveja e de paixão, vendo que aquele sonho era a predestinação. Entre si todos juraram de assassinar o irmão. Eles pastoravam gado distante da moradia, já o velho impaciente por não vê-los todo dia. Mandou José saber deles, sem se lembrar da porfia. Quando avistaram José, criaram tanto rancor, olhavam uns para os outros com olhos de traidor, dizendo: Vamos matá-lo, porque ele é um sonhador. Disse Rúbia aos outros, na minha opinião, eu acho uma coisa triste assassinar o irmão. Botem ele na cisterna, não lhe dê água nem pão. Assim mesmo eles fizeram quando o menino chegou. Tiraram a roupa toda, ele despido ficou. Botaram ele na cisterna, ali mais ninguém passou. Depois que José estava naquela horrenda prisão, passaram uns israelitas e tiveram compaixão, e chamaram os assassinos para comprar o irmão. Por 20 moedas em prata foi o menino vendido. Todos que assistiram à venda consideravam perdido, numa nação estrangeira, como escravo desvalido. Depois pegaram a túnica que José tinha deixado quando entrou na cisterna que eles tinham tirado. Mandaram levar o velho e dar-lhe mais um recado. Botaram sangue na túnica e mandaram o velho ver. Dizia assim o recado: Meu pai procure a saber de quem é
para essa túnica não podemos conhecer? Quando o velho viu a túnica, começou logo a chorar. Oh, meu Deus, perdi meu filho, como é que hei de passar? Foram as feras do deserto que o quiseram matar. Enquanto Jacó chorava a morte dos filhos amados, ele entrava no Egito, para onde foi levado. Foi vendido a Potifar, intendente do reinado. José, que era um moço dotado de consciência, Potifar encontrou nele força de inteligência, confiou da sua casa toda a superintendência. Em poucos dias depois, a mulher de Potifar intentou gozar-se dele, não pôde realizar. Por meio da falsidade, prometeu de se vingar. Disse ela a Potifar: seu empregado é ruim, ainda ontem aquele infame dirigiu-se a mim, sendo eu sua esposa, não posso ficar assim. Potifar logo afobou-se, ficou sendo cego de paixão e mandou chamar José na mesma ocasião. Foi 2 praças com ele para remetê-lo à prisão. Entrou José na prisão, dele ninguém tinha dó, depois ficou mais contente, porque não estava só. Se achava mais um copeiro de corte de Faraó. Depois chegou um padeiro, que preso também ficou, um deles teve um sonho e outro também sonhou. Todos os mistérios dos sonhos foi José quem decifrou. Disse o padeiro a José tudo o que tinha sonhado. Por ordem de Faraó, lá ser crucificado, e pelas aves de rapina seu corpo era devorado. Disse o copeiro a José, prometendo não faltar: pela sua liberdade eu tenho de trabalhar. Só terei algum descanso quando você se soltar. Apesar dessa promessa ser de tão boa vontade, porém como a tal prisão foi feita com falsidade, José passou mais 2 anos sem gozar a liberdade. Faraó teve 2 sonhos que o impressionaram. Vendo 7 vacas gordas que dele se aproximaram, viam outras 7 magras que as gordas devoraram. Quando foi no outro dia, Faraó mandou chamar todos os sábios que havia, residentes no lugar. Cada um disse uma asneira, não puderam decifrar. O copeiro então lembrou-se do que tinha se passado, de um sonho que tinha tido e José tinha decifrado. Mandaram soltar José e trouxeram para o reinado. José, chegando na corte, foi muito bem recebido para decifrar o sonho que o faraó tinha tido. José explicou tudo sem ter de nada sabido. Senhor, lhe disse José, os sonhos são verdadeiros. Essas vacas gordas são 7 anos primeiro. Serão de tanta farturas de abarrotar os celeiros. E as 7 vacas magras, por minha vez também cismo, são 7 anos de seca, de mistério e cataclismo. A nação que descuidar-se cairá sobre o abismo. Eu acho conveniente que a vossa majestade procure um homem ministro que tenha capacidade para comprar todo o trigo que apareça na cidade. Se acaso o rei meu senhor este conselho não tome, chegando o tempo das crises, o Egito muda de fome. Se acabam os pobres na rua, todos morrendo de fome. Faraó, vendo a conversa antitradicional, vendo que o cataclismo se torna universal, disse a José, ex-ministro, pela ordem imperial. Aleluia. O rei, lhe dizendo isso, entregou-lhe um anelão, dizendo: pega esta joia que te dou por distinção. Dora em diante serás chefe de toda esta nação. Tinha José nesse tempo 31 anos de idade, tomou conta da missão, tinha plena liberdade de fazer naquele reino o que tivesse vontade. Chegou o tempo abundante, José pegou a comprar trigo, feijão e farinha, vindos de todo lugar. Depois dos celeiros cheios, não teve onde botar. Mandou fazer um depósito de muito grande extensão num dos pontos da cidade, prevendo a ocasião.
para socorro da pobreza, sendo da sua nação. Um tempo assim como aquele, nunca se viu outro igual, as nações tinham fartura de um modo descomunal. Findou o tempo abundante, entrou a crise fatal. Já depois de 4 anos que o cataclisma assolava, o povo das caravanas que o Egito passava, via que nesse lugar em fome ninguém falava. Vagou aquela notícia que no Egito ainda tinha recursos para a pobreza, trigo, feijão e farinha. Todo dia vinha gente da região mais vizinha. A fome assolava o mundo, o grande também sofria, substância de alimento, em parte alguma se via. O rico morrendo à fome e o dinheiro não valia. Jacó, o pai de José, vendo o tempo muito ruim, mandou os filhos ao Egito, naquelas estradas sem fim. Mandou os outros mais velhos e ficou com Benjamim. Chegando eles no Egito, depressa foram levados à presença de José para serem interrogados. José conheceu bem eles logo que foram chegados. José fingiu-se inimigos, vendo aquelas condições que os irmãos se achavam, sabendo que eram bons. Lhe disse: de onde vem, que me parecem uns ladrões. Responderam com espanto: é horrível a nossa sina. Somos filhos de Jacó, natural da Palestina. Viemos comprar legumes, que a fome lá é canina. José ficou comovido porque tinha compaixão, apesar de ter sofrido deles aquela traição. Então perguntou a eles: sua irmandade quais são? Nós éramos 12 irmãos. O caçula não quis vir, porque meu pai já é velho, só ele pode servir. Quanto ao nosso irmão José, esse deixou de existir. Disse José para eles: eu só posso acreditar desse seu irmão mais novo se vocês forem buscar, ficando de vocês presos até o outro chegar. Disseram o rei: meu senhor, nós não fazemos questão. Nos venda um pouco de trigo, temos muita precisão. Quanto ao que fica preso, deixa ficar Simeão. José mostrou-lhe contente, deu a resposta que sim, mas disse a eles depois: o tempo ainda está ruim. Quando vier comprar trigo, me traga o tal Benjamim. Aí voltaram aos outros, porém sem consolação, chegaram na Palestina. O patriarca ancião foi perguntando aos filhos: onde ficou Simeão? Simeão ficou lá preso, agora que está ruim, porque quando nós saímos, o rei nos disse assim: quando vier comprar trigo, me traga o tal Benjamim. Dizia o velho chorando: chegou meu triste fim, porque é esse um dos filhos que não se aparta de mim. Como viverei no mundo, ficando sem Benjamim? Judá insistiu com ele, contando o que foi passado. Eu tomo conta de tudo, meu pai não tenha cuidado. Dizia o velho ele indo, para mim foi sepultado. Se eu digo estas palavras é porque tenho razão. José os bichos comeram nas brechas da solidão. Agora sem haver crime ficou preso Simeão. Judá pelejou com ele até o velho aceitar. De Benjamim lá não fosse, nada podia arranjar. Só no Egito é que tinha o que eles ia comprar. Eles seguiram viagem, o velho ficou sentido. Judá chegou no Egito, foi muito recebido, porque levou Benjamim, que José tinha pedido. José, vendo Benjamim, conheceu logo também, perguntou com cara feia, porém o tratado bem: é esse o irmão mais novo que vocês dizem que tem? Judá lhe disse que sim, partido de comoção, dizendo o rei: meu senhor, nos conceda a permissão, para que possamos ir aonde está Simeão. Disse José: podem ir visitar o seu irmão, ele até aqui não teve nenhuma perturbação. José só tinha ele preso, fazendo a comparação. José, diante dessas coisas, não podia se conter, chorava em seu aposento, que só faltava morrer, pois ainda não era tempo de se dar a conhecer. Aleluia!
Todos os irmãos de José de nada tinham sabido, vendo José como rei de um país desconhecido, sendo ele o tal irmão que eles tinham vendido. Depois José chamou eles, dando plena liberdade, dizendo: vão passear pelas ruas da cidade. Só assim José podia fazer a sua vontade. Eles, com essa palavra, ficaram muito contentes. Aí José mandou logo chamar o seu intendente, dizendo: encha bem cheio o saco daquela gente. Depois dos sacos bem cheios, faça jeito de botar a minha taça de prata, sem ninguém desconfiar, no saco de Benjamim, para quando ele for levar. O intendente fez tudo como José lhe mandou. No saco de Benjamim ele a taça colocou. Benjamim, que não sabia, do outro dia levou. Assim que eles saíram, José mandou uns soldados, dizendo: pegue uns rapazes que vão ali carregados e tragam a minha presença para serem interrogados. Eles iam muito alegres, só por levar Simeão. Dizia Judá: fizemos muito boa arrumação. Nisto gritaram para eles, lhe dando voz de prisão. Logo aí foram levados à presença de José. Quem roubou a minha taça terá prisão de galé. Faz vergonha nos senhores não ter um homem de fé. Disseram: rei, meu senhor, nós nunca roubamos nada. Essa taça de quem fala nunca pode ser achada. Mande correr nossos sacos, só ela sendo encantada. Não pensei que em Palestina tivesse gente ruim. Passem um, corra nos sacos. José então disse assim: a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Aí caíram por terra, botando os joelhos no chão, dizendo: rei, meu senhor, de nós nenhum é ladrão, porém seremos levados à morte da prisão. José, partido de pena, não podendo resistir, disse ao seu intendente: mande este povo sair, basta ficar estes homens a quem eu preciso ouvir. Quando saiu todo o povo, ainda mais se comoveram. José lhe disse chorando: ainda não me conheceram? Eu sou vosso irmão José, o tal que vocês venderam. Que horas amarga e feliz, para quem compreender, toda a tristeza que havia foi transformar-se em prazer. Ficaram todos felizes dessa data até morrer. José mandou vir também o seu pai idolatrado. Quem trouxe foi seu irmão, com muito zelo e cuidado. Jacó findou os seus dias, vivendo sempre ao seu lado. Amado, esta mensagem ela é muito linda. E José, aconteceu tudo isso com José, mas José não perdeu a fé e nem a confiança em Deus. Esta mensagem eu quero lhe trazer neste momento para que você fique em posição de servo. Fique no seu lugar. Confie em Deus, confie em Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é a dificuldade, a luta que você está passando, mas creia que Deus tem visto a tua luta, o teu sofrimento. É só você ficar no lugar de servo. Aconteceu todo esse rebuliço na vida de José. Como nós vimos, está escrito na Bíblia e também está escrito nesse verso, a qual eu li para vocês. Mas José em nenhum momento saiu da sua posição de servo. Lançaram José na cisterna, despiram José, venderam José. José foi caluniado por a mulher de Potifar, foi preso, humilhado, mas em nenhum momento ele saiu da presença do Senhor Jesus. Em nenhum momento José saiu da presença de Deus. José deixou de ser servo, obediente a Deus. E por isso que os sonhos de José foram realizados na sua vida. Nada fez com que os sonhos de José
fossem mortos, fossem enterrados. Mesmo passando muito tempo, os sonhos de José foram realizados. E José ali passou de prisioneiro, de escravo, a ser governador. Passou ali de ser servo a servir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali sendo servo, sendo escravo, e agora Deus cumpre todas as promessas que ele fez ali em sonho, e ele passa de ser prisioneiro, de ser escravo, a ser governador. Em vez de José ser ali servo, escravo dos seus irmãos, ele agora estava ali com poder de servir a eles, de ajudar os seus irmãos, a qual lhe fizeram tanto mal. Perdoou, mas primeiro José lhe deu uma lição, para que nunca mais eles façam o que eles fizeram com José. Porque ninguém nunca sabe o dia da manhã. O dia da manhã não nos pertence, só pertence a Deus. E nós não devemos ter inveja de ninguém. Nós devemos ter os nossos próprios sonhos, nossos próprios projetos. Não devemos imitar ninguém, querer ser igual a ninguém, querer os sonhos de ninguém, querer os projetos de ninguém, querer os dons de ninguém, porque Deus tem tudo isso para cada um de nós. É só nós nos colocar no lugar de servo do Senhor, de servo obediente, não deixar nada nos tirar da presença de Deus. Porque os meus sonhos e os teus sonhos, no tempo certo, vão ser realizados, assim como foi realizado os sonhos de José. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus por você estar aí. E medite nessa história linda de José, a qual está escrito na Bíblia. Não é apenas um verso inventado. Está escrito em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, a partir do versículo 1. Tem como título: José é vendido por seus irmãos. E uma coisa bem interessante é que eu estava meditando na história de José e refletindo a história de Jesus. E nós vimos que Jesus passa por um sofrimento parecido com o de José. Jesus é preso, Jesus é caluniado, Jesus é vendido, Jesus é maltratado, inocentemente. E nós vimos aí uma história bem parecida. Nós meditarmos no que aconteceu com José e meditarmos no que aconteceu com Jesus, nós vimos que são umas histórias bem parecidas. Mas José venceu os obstáculos, porque estava ali fazendo a vontade de Deus. E Jesus também venceu todos os obstáculos, porque ele estava ali, fazendo a vontade de Deus. Ele estava ali. Jesus em nenhum momento se deixou levar
por tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Foi tentado, foi despido, foi preso, foi caluniado, mas Jesus ficou ali, no seu lugar, na sua posição de Filho de Deus. Nada tirou o foco de Jesus de cumprir o que Deus queria que ele cumprisse aqui na terra. E é muito linda essas duas histórias, muito maravilhosas. Uma no começo do Antigo Testamento, em Gênesis, e outra lá em Mateus, que é a história de Jesus. São duas histórias lindas, maravilhosas, a qual nós temos que nos espelhar, seguir o exemplo, de nos colocar na posição de servo e não deixar que nada tire o nosso foco. Porque o nosso foco é Jesus, nosso foco é o céu, é chegar até o céu. E eu quero, nesse momento, convidar você para agradecer a Deus, dizendo: soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por este momento maravilhoso, estar aqui na sua presença. Obrigado por a vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem falado. Muito obrigado, Pai. E eu te peço, fica conosco em nome de Jesus. E se amanhã o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o programa Momento com a missionária Damiana. Amém.